Você acha que você conhece o Norman Osborn? Pode ser que não. Você sabe que ele é um empresário do ramo lá de tecnologia com problemas para se relacionar com o filho dele. Isso aí você sabe. O Norman Osborn, ele tenta desenvolver uma fórmula que vai amplificar o corpo dele. Ele toma bagaço e realmente fica mais forte, mais ágil, fica sobre-humano. Só que ele também vira no Jirai, né? O bicho fica louco. Com o efeito da fórmula do Duende, o Norman Osborn se transforma no alucinado Duende Verde, um dos vilões mais assustadores do Homem-Aranha. Agora, e se eu te disser que essa origem tá errada? A Marvel largou a bomba e você vai surpreender com essa reviravolta. Reinestrantes, Peter aqui. Bom, galera, originalmente o Stan Lee queria que o Duende Verde fosse uma entidade, um demônio libertado de uma tumba egípcia. Era assim que o Stan Lee visualizava, vislumbrava o Duende Verde. Foi o desenhista Steve Ditko que chamou o Stan Lee no cantinho e falou: menos, baixa a bola, né? Nascia ali um vilão que ninguém sabia a origem direito. O personagem ganhou popularidade e aí sim o Stan Lee e o Steve Ditko sentaram para decidir como fazer. Ficou acertado que o Duende Verde seria a identidade dupla do empresário Norman Osborn. Foi uma sacada de gênio, porque Norman Osborn era um sujeito que era simpático com Peter Parker, né? Tava lá junto com ele direto, né? Ele era o pai do Harry Osborn, que era o melhor amigo do Peter Parker. Então tinha um drama ali acontecendo, tinha um background acontecendo. O Homem-Aranha não podia sair simplesmente merendando o cara no soco, não dava. O Duende Verde era um efeito da fórmula. Norman Osborn podia ser um bom pai, um bom cidadão sem aquilo. Ele estava sob efeito de drogas, entende? Vai bater num viciado só porque tomou droga, entende? Ele não era santo, mas também não era um psicopata completo. Foram anos e anos de boas histórias com essa origem. Agora o jogo virou. Norman Osborn tá do lado do bem. Ele é o Duende dourado, ele quer se redimir. E é nesse momento que a gente descobre uma verdade chocante que muda tudo que a gente sabia sobre o Duende Verde. Se prepara. Só lembrando, se você ainda não votou pra gente no IBET, deixei os 6 links aqui preparados. Só precisa dar um clique e confirmar, ok? Só isso que você precisa fazer. Você tem que fazer? Não, não tem, mas se eu não peço pra você, é muito difícil a gente ir pra outra fase, que é os top 3. Nesse momento, na parcial, a gente tá em top 3 nas 6 categorias. Você pode fazer o impossível acontecer. Qual é o impossível? É a gente chegar no top 3 junto com outros grandes nomes, né? Anitta, Whindersson Nunes, Felipe Neto, enfim. São pessoas que eu não consigo nem me imaginar competindo. Mas vocês estão fazendo isso possível. Obrigado de coração. Bom, pra gente entender essa fase, a gente tem que entender que o Norman Osborn de hoje é realmente outra pessoa. Isso você tem que entender. Ele não tá fingindo como ele fez tantas e tantas vezes. Eu sei que você vai falar, porra, Pedro, vai acreditar no Norman Osborn? Dessa vez é diferente. Tem certeza? É bom, é o que tá mostrando. Os pecados dele foram literalmente consumidos pelo vilão devorador de pecados. Eu trouxe pra vocês essa saga aqui, tá? Então, tudo de ruim que tinha dentro do Norman Osborn foi eliminado. Ele nunca mais usou a fórmula doente. Ele ainda pode ser meio arrogante, meio esquentado e tal, meio antiético, como ele sempre foi. Pô, mas aí até o Tony Stark né? Ele vai pelo mesmo caminho. O velho Duende Verde que você conhece, já era. Esse já era. Ficou o Norman Osborn, que você também já conhece, que é um cara meio Tony Stark, arrogante e tal, mas porra, é um cara bom. Ou será que não? Bem, quem tá virado na maldade agora é o Otto Octavius, você conhece. O Dr. Octopus está surtadaço e resolveu pegar o Norman Osborn pra Cristo, ele mesmo tá atazanando o maluco lá. Ele não engole essa história de redenção. Pô, que Norman Osborn na redenção, que papo é esse? Por que o Duende Verde pode ser redimido e o Dr. Octopus não? Por que ele pode ou não, né? Ele quer puxar o outro pra baixo de qualquer jeito. Enfim, né? O que o Otto Octavius faz é cruel demais. Ele injeta a fórmula doente no Norman Osborn. Deu-se a desgraça. O Dr. Octopus diz o seguinte: eu estou mostrando pra eles que você não mudou nem um pouco, que debaixo disso tudo você ainda é um vilão. Deixe o Duende sair. Norman Osborn começa a gargalhar enquanto a fórmula vai se espalhando pelo corpo dele. Você já sabe o que tá acontecendo aí, né? E é assustador demais. E também é triste, né? Será que foi tudo em vão? Toda essa trajetória desse pouco tempo que aconteceu da gente ver ele bondoso, se redimindo, será que foi em vão isso? Nada disso. Norman Osborn se vira pro Otto Octavius e joga na cara que o outro é um idiota. Olha isso. A fórmula do Duende não enlouqueceu o Norman Osborn agora. Não enlouqueceu agora porque o bagulho nunca enlouqueceu ninguém. O Duende Verde sempre existiu dentro do Norman Osborn. A loucura sempre fez parte dele. A fórmula só tinha colocado pra fora o que o Norman Osborn já era. E essa pessoa, ele não é mais, entende? Ele não tem mais o Duende Verde dentro dele. Ele tá completamente curado. Olha essa virada. A fórmula do Duende amplia sim a força física e a agilidade do usuário, mas ela não mexe com a mente,
como o Dr. Octopus pensava que mexia com a mente, entende? A Fórmula Duende não tem como pegar uma pessoa sã e transformar, tipo, num maníaco. Ela não tem essas características, não tá na química dela. Ao longo das histórias, a gente já viu diversas outras pessoas usando essa fórmula e virando vilões. Ou seja, o cara usava a fórmula Duende e virava um vilão. Mas sempre foram pessoas que já eram perturbadas das ideias. Você pode pegar o histórico. É um conceito muito parecido com os raios gama. Os raios gama, né, ou melhor dizendo, né, agora a porta verde, altera o indivíduo. Desperta o lado mais selvagem, berserk do indivíduo. Mas só existe um Hulk. O Hulk é o que é porque a mente do Bruce Banner já estava toda estragada. O Hulk é o único personagem gama com mais de uma personalidade, porque era assim com o Bruce Banner. Cada indivíduo foi afetado de um jeito diferente, entende? Foi só afetado na mente. Então, tecnicamente, a fórmula Duende é tipo o soro do super soldado. Basicamente, é quase um sinônimo. Norman Osborn conseguiu o que muitos tentaram durante anos, fabricar uma substância que melhora a pessoa fisicamente. E é isso que ele fez. É claro que essa mudança, né, joga toda a responsabilidade do Duende Verde em cima do Norman Osborn. Ele nunca foi uma vítima da fórmula Duende, entende? Porque agora muda tudo. Ele era um cara surtado e ponto. Ele provavelmente teria virado Duende Verde mesmo sem a substância. Porque o cara já era louco. Só que sem a substância ele seria um vilão bem fraquinho, né? Ou não, né? Agora a Marvel colocou uma dúvida na cabeça dos fãs. O que vai acontecer com o Homem-Aranha então? Sente só uma das capas da edição de outubro da revista dele. Olha aí. Peter Parker vai virar um novo Duende Verde? Ele vai surtar então? Se a fórmula Duende não transforma ninguém, quer dizer que o Homem-Aranha vai simplesmente virar na maldade? Cansou de apanhar? Essas respostas estão vindo no futuro e eu vou ficar de olho. Galera, não esquece, deixei aqui embaixo os links já preparados para você votar. Não precisa votar em mais de um lá. Só chega lá e confirma, só isso. Você vai ajudar demais, já tá preparado para você. E nessa fase você não precisa mais votar. Só na próxima, caso eu passe pros top 3, na próxima fase, aí eu vou pedir de novo pra vocês. Porque eu só tenho vocês pra pedir, né? Eu não tô fazendo live como outras pessoas fazem, pra levar a massa da galera, né? Pra votar, eu só posso pedir pra vocês. Mas eu vou fazer live também. Em breve tô fazendo live aqui semanal. Obrigado por isso, galera. Obrigado de coração. Tamo junto aqui, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aproveita e escreve aqui. Curtiu essa mudança na origem do Duende Verde? O que você acha que vai rolar com a Homem-Aranha? Clickbait da Marvel? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!